Uma atualização trágica no caso de dois estudantes desaparecidos da Universidade do Sul da Flórida. Hoje posso afirmar com confiança diante de vocês que localizamos Nahida Brist. Entramos em contato com a família dela. Agora, a xerife está nos dando uma visão interna da investigação e dos detalhes horríveis que eles descobriram até agora. Esta manhã, vou compartilhar informações que exigem um forte alerta. Os detalhes desta investigação são horríveis e as ações dos suspeitos são nada menos que pura maldade. E o que acontece a seguir, enquanto uma das colegas de quarto da vítima está presa, acusada de assassinato? Eu sou Angela Levy e este é o Crime Fix. Há um caso na Flórida que é inacreditável. É realmente chocante e devastador. Duas estudantes de doutorado de outro país vieram para o sul da Flórida para estudar. Zamil Lamon, de 27 anos, e sua namorada Nahida Brist estavam estudando na Universidade do Sul da Flórida. Ambos eram de Bangladesh. Nahida estava fazendo doutorado em engenharia química e Zamil estudava política ambiental e engenharia. Infelizmente, agora sabemos que tanto Zamil quanto Nahida são vítimas de homicídio e alguém em quem eles confiavam está sendo acusado de assassiná-los. O nome dele, Hisham Abu Garbia. Ele era um ex-aluno da USF e colega de quarto de Zemil, e foi a última pessoa conhecida a estar com Zemil e Nahida antes de eles desaparecerem. Descobrimos novos detalhes com o xerife do condado de Hillsborough, que explicou ao público na sexta-feira como o corpo de Nahida Brist foi encontrado. E quais perguntas ainda permanecem enquanto a comunidade tenta entender essa tragédia inacreditável? Vamos entrar nesses detalhes em breve, mas antes vamos te dar um pouco de contexto sobre como tudo isso começou. O caso começou em 17 de abril, quando o Departamento de Polícia da Universidade do Sul da Flórida foi notificado de que Nahida Brist, de 27 anos, estava desaparecida. O desaparecimento dela foi considerado incomum, pois era conhecida por ser responsável e nunca faltar a eventos importantes. No dia seguinte, 18 de abril, um amigo de Zemiel Lamon, de 27 anos, entrou em contato com a polícia porque ele não estava atendendo a nenhuma ligação, o que também era fora do normal para uma pessoa considerada muito responsável. Os investigadores descobriram que os dois estudantes, ambos de Bangladesh, como mencionei, já se conheciam, o que levou a um esforço conjunto para encontrá-los. Veja o que o xerife Chad Cronister, do condado de Hillsborough, relatou em seguida. Então, nossos detetives acreditam que devemos voltar primeiro à residência da nossa segunda vítima. Então, nós vamos até a residência de Zamil, onde ele mora com dois colegas de quarto. Um dos colegas de quarto continua sendo evasivo. As histórias são inconsistentes, quase ao ponto de ele falar sobre qualquer coisa, adora falar sobre si mesmo. E isso continua e se mantém durante toda a investigação, exceto quando queremos falar sobre uma das nossas duas vítimas. Então ele imediatamente começa a se tornar evasivo e enganador. O outro colega de quarto, nós descobrimos muito rapidamente que ele não estava envolvido, começa a se tornar extremamente cooperativo. E nesse momento ele, nos estágios iniciais, quando ainda se trata de um caso de desaparecimento, nos avisa que algo está errado. Enquanto a polícia observa a casa de Zamil, Hisham e outro colega de quarto, algumas coisas realmente chamam a atenção. E é aqui que a investigação começa a tomar um rumo diferente. Faltam o capacho da porta e algumas panelas e frigideiras. Então, nossos detetives, tão determinados quanto são, fazem da caçamba de lixo sua primeira parada. Eles descobrem que o compactador de lixo do condomínio ainda não foi esvaziado nesses últimos dias. É aqui que conseguimos a primeira pista no nosso caso. Nós vamos lá e começamos a vasculhar a lixeira. Esses detetives entram na caçamba de lixo e esvaziam todos o conteúdo. E eles encontram os óculos de Zamil, sua carteira de estudante, sua carteira e suas roupas que estavam extremamente ensanguentadas na época. Novamente, é aqui que temos nosso primeiro avanço. É aqui que, durante essa linha do tempo, o caso de pessoa desaparecida se torna um caso de pessoa desaparecida em situação de risco. Durante a busca inicial, surgiram teorias de que Zamil e Nahida eram casados e que eles fugiram juntos.
Após encontrarem os pertences de Zamil, os detetives perceberam que as teorias estavam erradas e iniciaram uma corrida crucial contra o tempo para localizar o casal. Na época, acreditamos que o nosso atual suspeito era apenas alguém de interesse para a investigação. Precisávamos de mais informações. Temos provas suficientes para obter um mandado de busca. Voltamos à residência e cumprimos o mandado de busca. E os mandados de busca são para os moradores, para os colegas de quarto, para os celulares de ambos os colegas, para a busca pessoal deles e para os carros deles. Eles entram na residência e nós temos uma tecnologia incrível. Uma delas é o Blue Star, que identifica a presença de sangue. E quando eles usam o Blue Star, eles conseguem ver que na área da cozinha há uma grande poça de sangue. Eles veem que o sangue continua pelo corredor e entra no quarto do nosso suspeito. A tecnologia é tão precisa e detalhada que conseguimos ver o contorno de um ser humano no chão, ao lado da cama do nosso suspeito, onde ele estava encolhido em posição fetal. Agora é aqui que a polícia começa a prestar muita atenção no colega de quarto de Zamil, Hisham Abu Garabia, que, segundo o xerife, foi evasivo e enganador desde o início. E agora há um rastro de sangue da cozinha até o quarto dele. O que mais eles encontram é chocante. Em seguida, examinamos o celular dele. Todo o histórico havia sido apagado. Sem mensagens de texto, sem e-mails, sem dados de GPS. O histórico de buscas dele totalmente limpo. Isso nos toma tempo agora porque precisamos fazer uma análise forense detalhada no telefone. E o que encontramos ao fazer uma análise forense aprofundada foi a existência de muitas pesquisas perturbadoras. Ele pesquisa: uma faca pode penetrar um crânio? Um vizinho pode ouvir um tiro? Você pode, você pode não do jeito certo, mas você pode enterrar um corpo em um saco de lixo e jogar em uma caçamba? Enquanto ele faz essas buscas, também vemos e descobrimos que ele está fazendo compras de grandes sacos de lixo pretos e reforçados, lenços desinfetantes Lizol, fita adesiva resistente, fluido de isqueiro, um isqueiro. Ele pede alguns itens pela Amazon e outros pelo DoorDash. Eu queria que todos na sala pensassem sobre isso. Essas buscas foram feitas dias antes de nossas duas vítimas desaparecerem. Isso foi calculado. É isso que torna tudo isso tão premeditado. Uma pegada digital que supostamente aponta para um ataque premeditado contra esses dois estudantes, mas as evidências, segundo a polícia, não param na atividade online. Então, olhamos para ele. Ele tem um corte no dedo mindinho esquerdo e na parte de trás do tríceps esquerdo ele tem um corte profundo que deveria ter sido devidamente suturado. Ele deveria ter ido e levado pontos. Ele não conseguiu explicar onde conseguiu esses ferimentos, o que acreditamos serem ferimentos de defesa. Agora voltamos ao carro. No porta-malas, pouco sangue. No assoalho do lado do passageiro do veículo dele, novamente, usando a tecnologia Blue Star, vemos uma grande quantidade de sangue ali. Depois descobrimos que aquele é o sangue de Nahida. O resultado confirma que é dela. O GPS do carro mais uma vez totalmente apagado. Então agora a polícia diz que tem evidências de sangue tanto de Zamil quanto de Nahida. Então a próxima pergunta é: onde eles estão? E quais são as chances de que eles ainda estejam vivos? Enquanto fazemos essa análise forense detalhada no telefone dele para ver onde ele esteve nos dias anteriores, conseguimos determinar que ele viajou para Clearwater, na região de Sankey. Confirmamos isso ao analisar uma gravação de vídeo de uma estação de bombeiros próxima que mostra ele saindo do carro. Ele está na região de Sankey, em Clearwater. Ele passa pouco tempo lá. Então, enquanto analisamos as coordenadas de longitude e latitude, vemos que ele vai até a ponte Howard Franklin e para lá por um curto período de tempo. Então, neste momento, tomamos a decisão de mobilizar uma grande quantidade de pessoal e sair para iniciar uma busca extensa.
Embora a polícia dissesse que o GPS do carro do suspeito havia sido totalmente apagado, dados de rastreamento do celular dele alertaram os investigadores sobre a ponte Howard Franklin, em Tampa, a aproximadamente 27 quilômetros do campus da Universidade do Sul da Flórida. E é lá que eles fazem sua primeira descoberta horrível. Enquanto alguns dos nossos detetives estão examinando a latitude e longitude de alguns dos lugares por onde ele passou, eles estão viajando para o norte na ponte Howard Franklin, no lado de Pinellas da ponte. E eles veem um grande saco de lixo preto parado sozinho no acostamento da estrada. Eles param. Eles se aproximam e, enquanto chegam perto, imediatamente sentem aquele cheiro único de restos humanos quando estão naquela fase de decomposição. Eles chegam até lá, tocam fisicamente o lado de fora e percebem que há restos humanos ali. Eles param o que estão fazendo, sabendo que isso pode ser uma evidência. Estamos no condado de Pinellas neste momento e eles entram em contato com o departamento do xerife do condado de Pinellas. Ele vai imediatamente ao local junto com o Instituto Médico Legal do condado de Pinellas, que assume a custódia dessa bolsa e retorna. Descobrimos durante isso que é nossa vítima, Zamil. Isso foi determinado porque ele está nos primeiros estágios de decomposição. Então, soubemos que era ele pelas impressões digitais que foram obtidas pelo Departamento de Segurança Interna quando ele entrou no país. Quando falo sobre algo horrível, ele foi esfaqueado várias vezes, o que causou sua morte. Ele estava amarrado na frente, nas mãos e nos tornozelos. As pernas dele, na região das nádegas, estavam quase completamente separadas para que ele pudesse ser dobrado e ficasse mais fácil de colocar em um saco de lixo. Ele foi deixado à beira da estrada. Por mais horrível que tenha sido esse assassinato, ele foi literalmente deixado na beira da rodovia como se fosse um pedaço de lixo. O corpo de Zemil Lamon foi encontrado em 24 de abril, 6 dias depois de ter sido dado como desaparecido. Lembre-se, o suspeito não está sob custódia neste momento, mas a polícia recebe uma dica perturbadora que os leva a ir até a casa da família do suspeito. Recebemos uma ligação da família do nosso suspeito dizendo que, na noite anterior, ele havia agredido a família em um episódio de violência doméstica. Ele estava agindo de forma errática. Ele saiu do banho apenas com uma toalha enrolada no corpo. Ele se aproxima da irmã e começa, quase como se estivesse simulando um movimento de esfregar, tentando se esfregar nela e, em um momento, tenta beijar a irmã. A irmã dele tem dificuldade para empurrá-lo e não consegue sair livremente daquela situação porque ele é mais forte que ela. Ele agride a família ao mesmo tempo. Tentamos contato com ele. Sabemos que está na residência. A família informa e mantemos vigilância constante. Temos certeza de sua presença. Ele se recusa a atender o telefone. Ele se recusa a sair. Tomamos a decisão com base na violência de que sabemos que esse indivíduo é capaz. Soube-se também que dias antes ele comprou uma arma de fogo em uma loja de penhores. Mais tarde, determinamos que ele nunca chegou a pegar essa arma de fogo, mas não sabíamos disso. Não tínhamos essa informação na época. Novamente, era uma situação muito dinâmica, muito fluida. Acionamos a SWAT e os negociadores para tentar resolver a situação pacificamente. Após várias horas tentando fazer contato, chegamos ao ponto em que decidimos entrar e removê-lo fisicamente da casa, colocando-o sob custódia. Bem nesse momento, como vocês viram no vídeo e estão assistindo agora, ele se rende pacificamente e é preso sem incidentes. Nesse momento começamos consultando o promotor de justiça que estava lá desde o primeiro momento, acompanhando tudo isso. E conseguimos acusá-lo de várias infrações e, posteriormente, acusá-lo formalmente dos 2 assassinatos premeditados das nossas 2 vítimas. A polícia agora tem o suspeito sob custódia, mas a investigação está longe de terminar porque Nahida Bristi ainda está desaparecida. 2 dias depois, uma ligação crucial é recebida. 2 caiaquistas recreativos estão novamente do lado do condado de Pinellas. E enquanto isso está acontecendo, os policiais e a unidade marítima estão fazendo um ótimo trabalho tentando determinar a maré, quando ela ocorre e quais são os padrões das marés para ver
Olha, qual o tamanho do padrão de busca que precisamos? Os mergulhadores ainda estão na água. Enquanto vocês estavam lá cobrindo, foram vários dias longos enquanto tentávamos localizar nossas duas vítimas, especialmente agora sabendo que temos uma vítima. A outra deve estar perto ainda. Enquanto um dos nossos caiaqueiros está pescando, a linha de pesca dele enrosca em uma sacola. Ele precisa ir mais fundo nos manguezais. Ele sente um cheiro que descreve como indescritível e... Quando ele se aproximou para remover a linha de pesca, viu que uma sacola plástica havia sido aberta. Tinha água salgada ali dentro. Ele não consegue dizer o que é, mas parece um corpo humano. Então ele faz a coisa certa e entra em contato com as autoridades. Fomos imediatamente ao local e contatamos a unidade do gabinete do xerife do Condado de Pinellas, o médico legista do Condado de Pinellas e o Departamento de Ciências Forenses do Condado de Pinellas, que foram ao local e assumiram a custódia. Enquanto os investigadores suspeitam que este é o corpo de Nahida Bristi, há um obstáculo forense que atrasa a identificação, deixando a comunidade apreensiva por quase 5 dias. Infelizmente, devido às condições em que o corpo dela foi deixado, ele já estava em estágios avançados de decomposição e não pudemos simplesmente fazer a identificação por impressão digital. Por isso demorou mais. Hoje posso afirmar com confiança diante de vocês que localizamos Nahida Bristi. Entramos em contato com a família dela. Agora estamos trabalhando ativamente para liberar ambos os corpos por motivos religiosos de volta para as famílias que moram em Bangladesh. Conseguimos determinar que esta era Nahida. Infelizmente, não conseguimos fazer isso pelas impressões digitais, mas conseguimos através do DNA. Conseguimos confirmar pelo DNA por alguns procedimentos dentários que ela havia feito e pelas roupas que ela ainda usava no vídeo que vimos. Dia 16 de abril, quando o Departamento de Polícia da Universidade do Sul da Flórida restringiu a busca, foi a última vez que ela foi vista no campus. As autoridades confirmam que os restos mortais de Zamil Lamon e Nahida Bristi foram encontrados, mas o xerife afirma que a investigação ainda não terminou. Eles precisam encontrar um possível motivo. Por que esse suspeito tiraria a vida desses 2 estudantes de doutorado? Acreditamos e sentimos que eles estavam juntos e que foram assassinados próximos um do outro e aproximadamente no mesmo período de tempo. Sim, nosso suspeito está sob custódia. As vítimas estão a caminho de serem devolvidas às suas famílias, mas ainda há muita investigação em andamento e que continuou até este momento. Muitos registros detalhados, muitas intimações para as quais ainda estamos aguardando respostas e que podem resultar em acusações adicionais futuramente. Você busca a verdade e, em segundo lugar, você busca o motivo, e eu espero que a gente descubra isso. A suspeita enfrenta várias acusações, incluindo 2 acusações de homicídio premeditado em primeiro grau com arma, manter ou mover ilegalmente um corpo humano em condições não autorizadas, intenção de ocultar, adulteração de provas, cárcere privado e agressão. E ele pode enfrentar a pena de morte se for condenado. Isso, claro, se os promotores decidirem pedir a pena de morte neste caso. Outra informação interessante do xerife: a Ré, de 26 anos, já tinha antecedentes criminais. Ele realmente tem um histórico criminal que fornecemos para vocês, um caso de violência doméstica contra o próprio irmão. Em outro condomínio, ele entrou em um apartamento que não era seu e, ao ser flagrado, empurrou um funcionário da manutenção. Isso resultou em uma acusação e faz parte do histórico criminal dele. A Ré está sendo mantida presa sem direito à fiança enquanto aguarda o julgamento. Segundo reportagem da News Channel 8, o promotor estadual afirmou que ele deve passar por um júri de acusação até quinta-feira, 7 de maio, e nós vamos continuar acompanhando esse caso para você. Isso é tudo para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angela Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.